Quando a gente fala de intimidade, normalmente a gente fala de intimidade com alguém. Mas hoje a gente vai falar sobre intimidade conosco mesmo, que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. E dizem os estudiosos, né, que dentro da intimidade a gente também tem 5 pilares. O primeiro pilar é o da honra. E aí, honrar a si mesmo é reconhecer e celebrar a nossa própria essência, nossas virtudes, talentos e singularidades. E quando nós honramos, estamos cultivando profundo respeito por quem somos e nutrindo nossa autoestima e autovalorização. Em seguida, a gente tem a confiança. Confiar em nós mesmos é fundamental para navegarmos pelas águas turbulentas da vida com segurança e serenidade. É acreditar em nossa capacidade de enfrentar desafios, superar obstáculos e seguir adiante, guiados pela voz sábia da nossa intuição. Queria que vocês olhassem um pouquinho para dentro agora e pensassem o quanto você confia em você mesmo. O quanto de autoconfiança você tem em você. Quando você intui alguma coisa, o quanto você bota fé naquela intuição. Quando você se compromete com alguma coisa, o quanto você confia que você vai dar conta, que você vai fazer funcionar. O terceiro elemento é a permissão. Isso pouca gente tem. Permitir-se ser quem somos, com todas as nossas falhas e imperfeições, é um ato de coragem e autenticidade. Quando nos concedemos permissão para sermos vulneráveis, para cometer erros e para aprender com as nossas experiências, estamos abrindo espaço para o crescimento e a transformação pessoal. O quanto de permissão a gente se dá para ter a vida que a gente sempre quis. O quanto de permissão a gente se dá de não fazer o que o outro espera que a gente faça, por autorrespeito e por autoconfiança. Muitas vezes. A gente tem um pedacinho da vida que chama dependência emocional. E essa dependência emocional faz com que a gente, às vezes, tome a pior das decisões para nós. Para que o outro fique bem. Então, a permissão vem de você entender que o outro é o outro e você é você. E a única responsabilidade que você tem, a primeira responsabilidade que você tem é consigo mesmo. A quarta dimensão dessa autointimidade é a gratidão. Isso é uma coisa que a gente não aprende na vida, não aprende na família, não aprende com pai e mãe. É cultivar um coração grato pela nossa própria jornada, para nutrir essa autoestima, agradecer pelas nossas conquistas, pelas lições aprendidas e até pelos desafios que enfrentamos, nos permite reconhecer a nossa própria força e resiliência. A gente não é ensinado a ter gratidão por a gente mesmo. E como a nossa cabeça, o nosso cérebro, que é uma máquina, é formatada para nos defender de qualquer perigo, ela é muito negativa. Então, ela está o tempo todo avisando dos perigos que a gente pode enfrentar na vida. E também nos relembrando de tudo que deu errado, que a gente entendeu que deu errado. Então, a nossa mente traz o tempo todo o que deu errado para que você não repita o erro.
Então, muitas vezes a gente se esquece de tudo que a gente conquistou, de tudo que a gente superou, de tudo que a gente construiu, mas a gente não consegue esquecer das falhas que a gente considera que a gente fez. Então, a gratidão não é só por tudo que você tem na vida, como todo mundo fala, é gratidão por você ser você. Por você ser você, né? O Pena mesmo é meu amigo e ele é que me dá esses puxões de orelha, assim. Quando eu não tô muito bem, ele me relembra de tudo que eu sou e de tudo que eu fiz e de tudo que eu ainda tenho para fazer. Porque realmente falta essa programação na gente, é uma coisa que a gente precisa se obrigar a praticar, né? Por isso que eu trouxe para vocês. E por fim, uma coisa que a gente foi ensinada a não assumir de jeito nenhum é a vulnerabilidade. Ser vulnerável consigo mesmo é abrir as portas do coração e permitir que as emoções mais profundas fluam livremente. É aceitar as fragilidades e os medos sem julgamento ou autocrítica e encontrar conforto na própria compaixão. Então, uma coisa que eu aprendi, né? A gente aprende desde pequeno que ser vulnerável é ser fraco. Quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente pensa em fraqueza. Uma pessoa que pode ser atacada a qualquer momento, que está aberta a ataques. E a gente está o tempo todo se protegendo, criando barreiras e barreiras e barreiras de proteção, principalmente a gente que é espiritualista. Principalmente a gente que é espiritualista. Levei uma bronca escrevendo esse texto para vocês, pesquisando sobre isso. Seu Pena Branca perguntando para mim, tá prestando atenção aí? Tá prestando atenção? Para eu entender as coisas, porque muitas vezes a gente tem essa coisa de vamos nos proteger, vamos fazer uma oração para nos proteger, vamos sair de casa e vamos enfiar uma guia no pescoço, vamos colocar um patuá no bolso, vamos fazer não sei o quê, porque o mundo aí fora tá terrível, a gente precisa se proteger e tal, tal, tal. A gente está o tempo todo com medo de ser atacado. A gente fica o tempo todo com medo de ser atacado e a gente sobe barreiras o tempo todo, a gente sobe barreiras energéticas o tempo todo, a gente cria um perfil mais rigoroso, a gente se fecha para não ser vulnerável. Quantas vezes a gente teve que engolir o choro quando aquilo estava aqui, ó, na garganta, para sair? Quantas vezes a gente teve que engolir uma opinião, uma verdade, uma vontade de falar o que tinha que falar e a gente engoliu? Porque a gente não queria o confronto, porque a gente não queria ouvir o que o outro tem para dizer, porque a gente não queria abalar aquela relação. E a vulnerabilidade é exatamente você derrubar todas as barreiras. Todas as barreiras. Inclusive para a gente mesmo. Inclusive para a gente mesmo. E a gente olhar para a gente e pensar, eu realmente tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo daquilo outro. E não fingir que não tem. E um exercício muito, muito interessante é, por exemplo, no maior dos confrontos, a pessoa tá ali brigando com você, tá bravejando e falando um monte e tal, e você simplesmente não reagir. E não é não reagir só para receber a ofensa, os gritos, a energia toda, não. É não julgar.
naquele momento, se colocar apenas como observador, sem reação, só observar, baixar todas as barreiras, entender que nada nem ninguém pode te machucar ou te ofender, a não ser que você deixe. A não ser que você deixe. Então, a vulnerabilidade é algo que a gente precisa exercitar muito. Muito. Às vezes as pessoas ligam para mim desesperadas. Ai, porque fulano falou que colocaram meu nome na boca do sapo, não sei aonde, fizeram uma magia assim, não sei o quê. Acontece? Acontece. Pega? Funciona? Pra caramba. E o que a gente tem que fazer? Vibrar mais alto. Porque aquilo só funciona porque você fica com medo. Aquilo só pega quando você baixa a tua vibração. Porque tudo é frequência. Então, quando existe um perigo e você está como observador, primeiro que você aprende que aquele perigo não é mortal. Uma pessoa com raiva falando um monte de besteira não é mortal. A pessoa está com raiva, está ferida, e o que ela quer fazer é o mesmo com você, para você sentir a mesma dor que ela está sentindo naquele momento. E a vulnerabilidade não é fraqueza. É você ser você sem medo do outro. É entender que o outro não é maior ou mais forte. É você se mostrar sem julgamento. E, ao mesmo tempo, entender que você tem medo, entender que você se sente fraco. E tá tudo bem, porque faz parte da tua personalidade aquilo, do seu ser. Inclusive, lidar com isso faz parte da nossa evolução. Muitos espíritos vêm para cá exatamente para aprender a lidar com isso. Muitos. Aqui na terceira dimensão, a nossa maior necessidade é evoluir emocionalmente, é entender essas emoções todas. Então, quando a gente está falando de autointimidade, quando a gente está falando de olhar para a gente mesmo, esses pilares são de extrema importância e a gente não costuma viver com isso. A gente não aprende a viver com isso.